Quando falamos de comunicação saudável, falamos em alguns elementos que acontecem na comunicação, como emissor, receptor, canal, código. Inclusive, esses elementos constituem uma verdadeira comunicação que geram frutos saudáveis dentro de um lar. Mas hoje queremos basicamente falar sobre a responsabilidade do emissor, aquele que está transmitindo a informação, aquele que está gerando aquela informação. Tiago entrou aqui no cenário no capítulo de número 3 e no versículo de número 2, quando ele narra algo fantástico sobre aquele que está gerando a comunicação, aquele que está fazendo com que o código seja lançado para o emissor. O tema hoje que nós abordaremos é o cuidado da língua para manter saudável a família, ou seja, cada vez que nós temos um cuidado maior sobre a nossa língua, a nossa família ela vai ser cada vez mais saudável. E Tiago, ele traz justamente esse texto bíblico do capítulo 13, versículo 2, quando ele diz: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, Tiago está dizendo aqui, juntamente com o comentário dessa lição, que quando alguém consegue controlar a língua, também consegue controlar todo o seu corpo, e ele vai ser considerado perfeito porque está sendo aperfeiçoado pelo próprio Criador, o próprio Senhor. E aqui o autor diz que a questão nessa comunicação familiar, em especial, são os ruídos que existem. A questão da presença do ruído nessa comunicação, que interfere a lógica, que interfere a clareza dessa comunicação até o receptor. E aí o escritor do comentário aqui diz que os ruídos podem ser causados por algumas interferências que podem ser externas, mas também pode ser interna, ou seja, está dentro do indivíduo. Pode ser raiva, pode ser insatisfação, decepção, alegria, tristeza ou qualquer outro sentimento que pode gerar interferência na sua comunicação. É claro que quando você está com suas emoções desequilibradas, isso vai ser transmitido por meio da sua fala, por meio da sua voz, e claro que isso vai ressoar numa comunicação não tão saudável assim. Por isso que o autor ele diz que a comunicação na família precisa ser perfeita, equilibrada e sábia. E aqui ele traz alguns elementos importantes para que nós tornemos a comunicação em nosso lar saudável. Ele diz que primeiramente a gente precisa usar a palavra de Deus como remédio. Por que remédio? Porque sara, cura qualquer tipo de ferida. Ele diz que a comunicação perfeita é música para os ouvidos e remédio para o coração que está adoecido. Ele também fala que as lutas do dia a dia, problemas de saúde, dificuldades financeiras, entre outras causas, têm adoecido muita gente, têm adoecido muitas pessoas, e por isso que as comunicações internas ela está cheia de ruídos e não se concretizam como deveria se concretizar, como deveria se efetivar. E ele diz que é dentro da nossa casa, dentro das nossas relações com as pessoas que amamos, que despejamos as nossas frustrações, as nossas dores, os nossos medos, as nossas ansiedades. E sobre isso que o próprio Tiago diz que quando você refreia a língua, você é capaz também de controlar todas as outras partes do seu corpo, inclusive você se torna alguém perfeito e aperfeiçoado para toda a boa obra. Então ele conclui aqui dizendo que Provérbios 12, 18, ele diz que a língua dos sábios é medicina. Por que medicina? Porque a boca do sábio só transmite palavras que vai abençoar, palavras que vão trazer ressignificação, palavras que vão rejuvenescer, palavras que vão eliminar crises, dores e até feridas do peito, da alma, do corpo. Então precisamos de fato usar a palavra de Deus como sendo remédio para a nossa casa, para a nossa família, para que haja, na verdade, uma
vida saudável, para que haja, na verdade, dentro do lar uma harmonia completa. Em segundo lugar, ele também fala da inferência, o uso da palavra de Deus dentro da casa, agora como sendo um parâmetro para a sua comunicação. Parâmetro é algo que você coloca como um alicerce ou como paradigma, é aquilo que você usa como escopo. E ele fala que lá em Mateus 12:34, a boca do homem fala do que o coração está cheio. Quando Jesus falando ali com os fariseus, Jesus incentivou a cada um daqueles homens a falarem coisas das Escrituras, mas que aquilo viesse do próprio coração e não de palavras que fossem formadas pelo intelecto humano, porque ele diz que, de fato, o seu coração vai expressar em momentos de emoções, em momentos de angústia, exatamente a situação real que ele se encontra. E por isso que o próprio escritor aqui, ele ressalta que todo homem que doma a sua língua também domará o seu corpo, assim como Tiago também falou no capítulo 3. E ele também fala aqui que se encher de Deus é um elemento, é uma forma de você absorver todo esse paradigma bíblico para a sua alma, para a sua vida e para a sua família. Se encher de Deus e, segundo, buscar sempre falar de acordo com o ensino contido nas Sagradas Escrituras. Então, quando eu me encho da sua palavra, me encho da presença de Deus, e quando também eu absorvo a palavra de Deus para mim, aquilo que vai sair de mim, possivelmente, e também de você, vai ser palavra de vida, palavra de ânimo, palavra de bênção. Então precisamos fazer isso, colocar no nosso vocabulário, nosso paradigma, colocar como parâmetro a palavra de Deus como sendo o elemento principal na nossa comunicação. E ele fala que os ruídos na comunicação geram ressentimento, tristeza e, sobretudo, dor. Todo ruído que não é diagnosticado e que não é tirado dessa comunicação, naturalmente vai gerar dor e insatisfação dentro do lar. E aí ele fala que, com a graça de Deus, se nós nos colocarmos debaixo dessa graça, podemos praticar uma comunicação que gera paz, alegria, perdão, saúde para a alma, para a mente, saúde para o próprio corpo. Isso ele diz que é algo que pode gerar satisfação, mas não só satisfação, saúde, benefício para o seu lar. E ele encerra esse comentário, essa lição, dizendo que os desentendimentos familiares produzem esses ruídos na comunicação. Esses ruídos, na verdade, são elementos que entram por conta dessa geração de conflitos. E assim ele finaliza: deixe a graça guiar sua comunicação e você terá, juntamente com sua família, uma família estabelecida e saudável debaixo da graça e do favor de Deus. Assim, queremos ler os 2 motivos de oração que foi feito aqui pelo autor. E ele diz assim: vamos orar para que não haja ruído na comunicação familiar, tanto na nossa casa como na sua casa. Em segundo lugar, vamos orar também para que haja paz em nossos lares, pela palavra do Senhor, pelo poder da graça de Deus. E a gente vai orar agora em nome de Jesus. Quero te convidar e a gente vai fazer isso juntos. Vamos lá? Obrigado, Deus, por esse momento. Essa hora nós estamos te agradecendo e te pedindo, pelo nome de Jesus, que haja, Senhor, o teu Espírito presente em cada lar, em cada família. Vem, Senhor, eliminando todos os ruídos que existem na comunicação, todo mal-entendido, todo espírito de desavença, guerra, Senhor, tristeza, Senhor, que tem dissolados em cada coração, em cada família. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor entre com paz em cada lar, para que toda a família esteja vinculada com a paz do Senhor dentro de seus corações. Assim oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.